Capitão América Brave New World tem fotos do set porque as filmagens, ou melhor, as refilmagens, estão acontecendo aí. Tem vilão novo, velho. Os caras chamaram ninguém menos que o Giancarlo Esposito para fazer vilão no filme. E aí essas refilmagens estão quentes. Certo, João Jedi? Quentes, pelando, fervendo. E você falou Brave New World, me veio aquela música do Aladdin na cabeça. A Brave New World. Faz tempo que você não canta a musical da Disney aqui, né? Tava com saudade, nunca mais. Faz tempo mesmo. Mas sabe por que eu tô cantando o musical da Disney aqui? Porque eu tô feliz, cara. Eu tô feliz. Eu tô feliz que o Giancarlo Esposito vai participar de Capitão América 4. Eu gosto muito dele. Eu apertei a mão dele. O Giancarlo Esposito está no auge, na crista da onda, como se diz. Ele vendeu aí a biografia dele, tinha a editora americana aí com um leilão para levar a história do cara. Porra, que massa, velho. Pois é, vai sair o livro dele, ele vai aparecer na CCXP, ou seja... Olha aí. Está acontecendo o senhor Giancarlo Esposito. Porém, contudo, todavia... Quando ele estava dizendo que ele estava conversando com a Marvel e tal, muita gente especulando, poxa, será que ele vai ser o Galactus? Será que ele vai ser o novo Charles Xavier? Ou o Magneto também. Ou o Magneto? Tinha uma galera achando que ele poderia ser o Magneto. E aí as teorias, olha nessa época, olha a galera, a gente também, né? A gente também faz muita teoria. Mas na época que o Giancarlo Esposito estava cotado para ser o Magneto, no caso pelos fãs, todo mundo teoriza, não, é porque o MCU se passa muito tempo distante do Holocausto, então vão adaptar o Magneto para uma realidade mais de imigrante, de negro ali na segregação dos Estados Unidos. Então o Giancarlo faria total sentido, mas... Pelo visto, não, nada disso. Nada disso, Giancarlo Esposito, inclusive no Malcolm X, ele fazia um dos caras lá, tipo, a galera parceira, tipo, ele já tinha algum talento, uma habilidade aí, uma experiência vivendo guerrilheiros e personagens politizados. Nada disso aconteceu, infelizmente, porque, afinal de contas, às vezes a cabeça do fã, ela pensa muito mais melhorado do que a cabeça dos roteiristas da Marvel. É verdade. Arrumaram um maluco genérico lá com umas faquinhas pra ele. Pois é, porque temos imagens, mas não mostraremos, mas... Você deve ter visto já online aí, você viu, obviamente. Paparazzi aí de olho, né? Nas imagens do Giancarlo Esposito no set de Capitão América 4, Um Admirável Mundo Novo, que não é a música da Peach, tá? Nestas imagens, o Giancarlo está vestindo um colete com muitas facas. E claro que isso permite que a gente teorize que vilão é que o Giancarlo Esposito vai fazer em Capitão América. Ele estava com óculos de Vespa dos anos 90, ele estava com um sobretudo e um colete. Ou seja, é uma mistura do Morpheus, do Matrix, com uns desses vilões táticos aí da Marvel, que todo mundo tem roupa de militar. Então, basicamente, fica muito complicado de saber quem é, mas temos aqui alguns palpites. Um dos palpites diz que ele pode ser o Machete. Machete? Quem é o Machete? Machete é o único personagem que ali, basicamente, na roupa dele tem as facas guardadinhas que nele tem. Você tá vendo ali no abdômen que o abdômen do Machete, aliás, é um lugar perigoso pra você guardar suas facas. Não sei. Uma vez eu tentei furar um cinto meu com a faca em direção assim à barriga. Eu falei, acho melhor não fazer isso, porque eu precisava furar um furo a mais no meu cinto. Eu falei, talvez não é o melhor jeito de furar. Cara, o resto ia ganhar o prêmio Darwin. Furo a mais. Ia ganhar o prêmio Darwin. Você ia ganhar o prêmio Darwin, você ia de base ali na hora mesmo. Enfim, o Machete, ele deve ter alguma coisa na técnica de luta dele, que ele tira as faquinhas da barriga. Essa é a única coisa que justifica dele ser o Machete. Primeiro, porque o Machete é um integrante do bando do Batroc, que foi vivido lá pelo Pierre não sei o quê. Como é que é o nome daquele lutador lá? Eu não lembro. Pierre não sei o quê, ele é lutador de UFC e tava no Capitão América Soldado Invernal. Justamente, que é o segundo filme. Que se leva a sério. Que se leva a sério. E no Soldado Invernal, na gangue lá do Batroc, tem o Machete, porque o Machete nos quadrinhos, ele faz parte da gangue do Batroc. Olha. Ou seja, já foi aparecido, já foi vivido no cinema por alguém no MCU, mas isso não significa nada também, pode ser que ele apareça aí como o Machete. Isso é uma notícia triste para os fãs, porque o Machete ele não tem a menor estatura entre a galera de vilões da Marvel, muito menos do Capitão América. O problema é que a galera de vilões do Capitão América, a maioria também não tem nenhuma estatura. Então, personagens assim criados à torta e à direito só para aparecer e fazer volume, entendeu? Então, isso às vezes atrapalha um pouco os vilões ganharem história própria, autonomia. A única coisa que diz aí que pode ser o Machete, justamente, não é nem o cabelo comprido, é mais o lance ali de uma máscarinha, né? Tipo, o óculos e as faquinhas. Eu me recuso a aceitar que o Giancarlo Esposito faria o Machete, porque, para mim, o único Machete que merece aparecer no MCU é o Danny Trejo.
porque é o único Machete que pode carregar o nome Machete na cultura pop, porque ele é o Machete. Exatamente. Tanto ele quanto o Giancarlo Esposito são latinos, então isso justificaria também. O personagem é latino, mas você não pode falar que você se chama Machete sem ser o Danny Trejo. Então, em relação a isso, eu concordo. Eu ia trazer mais uma opção aqui de vilão, mas não vou trazer. Vou pular logo pra outra, porque acho que a gente precisa falar sobre as refilmagens e sobre a reescrita do roteiro de Capitão América 4. Que é o seguinte, lá em dezembro, chamaram um cidadão chamado... Como é o nome dele aqui? É o Matthew Wharton. Matthew Wharton para reescrever páginas de roteiro de Capitão América 4. Quem é o Matthew Wharton? Ele escreveu Cavaleiro da Lua. Então ele ficou responsável pelo Kevin Feige para dar um tapa no roteiro ali, num período que eles iniciariam as refilmagens de Capitão América 4 que estão acontecendo. Por enquanto, sabemos que seriam refilmagens extensas e ostensivas, segundo a Disney, mas no momento só tem essa refilmagem confirmada que o Giancarlo Esposito apareceu. Mas parece que tem mais refilmagens programadas, assim como rolou com o Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. O que sabemos efetivamente é que estão rolando essas refilmagens agora de Capitão América 4 e estão remontando o início do filme com a participação do Giancarlo Esposito, possivelmente com a introdução dele no MCU, e ele já tinha mencionado em várias entrevistas que ele também apareceria em uma série do MCU, tá? E com isso, com a chegada desse escritor do Cavaleiro da Lua, um vilão apareceu como sendo o candidato para o Giancarlo Esposito estrelar, que é o Raul Bushman, que é um vilão de Cavaleiro da Lua. Exatamente, o Buckman é outro cara que pode ser... É Buckman? O Raul Bushman é o nome dele, mas todo mundo chama ele de Buckman, que é um dos caras na primeira incursão ali no Egito, quando o Cavaleiro da Lua ele toma contato com a maldição do Khonshu. Então você tem ali tipo uma galera uns mercenários ali, paramilitares e tal, e o Buckman é um deles e ele meio que tipo vira casaca ali, ele trai o Cavaleiro da Lua. Então você tem aí meio que a relação entre esses dois personagens. Levantou-se o nome dele por conta do roteirista que participou de Cavaleiro da Lua, tá participando aí, né, mexendo no roteiro do filme, e também pelo fato de ser um personagem negro. Agora, também, tipo, muito solto ali nessa relação com o Giancarlo Esposito. Uma coisa que, a partir dessas informações aí que acho legal a gente mencionar aqui, é qual é a extensão e realmente qual é o volume dessas refilmagens. Porque Capitão América 4 deveria estrear daqui a um mês, julho de 2024. Sim. E o filme acabou de ser rodado antes da greve, né, dos atores e dos roteiristas. Isso. Então o filme acabou de ser rodado mais ou menos entre março e abril do ano passado. E aí, tipo, foi na pinta ali, né? Tipo, acabaram de filmar, a greve começou logo em seguida. Então, teoricamente, estaria pronto. Mas aí, durante a greve e nesse período todo e tal, teve algumas sessões de teste, né, com o público em geral. Eles falaram, puta, a gente vai ter que mexer. Então eles adiaram a estreia. A estreia estava marcada para julho de 2024, passou, se não me engano, para fevereiro, comecinho de 2025, primeiro semestre de 2025. Vamos pegar aqui a data certinha. 14 de fevereiro de 2025. 14 de fevereiro Certa de 2025. Resposta. É um programa perfeito aí para o Valentine's Day. Então, não sei como, mas enfim. Mas é isso, passaram para fevereiro do ano que vem por conta das refilmagens. Acontece que tem declarações aí dizendo que não serão refilmagens caras, a refilmagem de As Marvels foi mais caro, e também não vai ser tão extenso quanto as refilmagens de Doutor Estranho 2, que foram 6 semanas. E no caso da participação do Giancarlo Esposito, são 22 dias. Então pode ser que ele vire o principal vilão do filme aí, né? Junto com o Hulk Vermelho, algumas coisas assim. Porém, não é uma refilmagem que é muito longa. A refilmagem do Doutor Estranho 2 realmente foi longa. 6 semanas é coisa pra cacete pra um filme. Sim. Dá pra fazer um filme inteiro em um mês e meio. Olha aí, vamos tentar, vamos fazer. Não, mas o que eu tava pensando aqui, Hessel, é que por ser uma refilmagem mais curta, se a gente comparar com o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, já tem alguns rumores sobre mudança de uniforme do Capitão América. Que o Sam Wilson vai usar um primeiro uniforme e aí durante o filme ele vai precisar de outro uniforme. Inclusive, é uma das teorias sobre a história de Capitão América 4 é que ele também vai precisar de adamantium para poder enfrentar o Hulk Vermelho, ou vai haver uma caça ao adamantium a partir do General Ross, que é Presidente Ross agora, que é o Harrison Ford, tomando aí o lugar do William Hurt, que faleceu, infelizmente. Mas, por haver uma troca de uniforme, então a gente deve imaginar
que o filme do Capitão América 4 vai começar com aquelas aventuras já andando, sabe? Aquelas aventuras no meio, que a gente vê o desenrolar e o desfecho logo no início do filme. Assim como foi, inclusive, com o Soldado Invernal. O Soldado Invernal começou mais ou menos assim, né? E Capitão América Guerra Civil também, com eles indo lá na missão, estourando a missão de Wakanda, matando gente por causa do quebra-ossos lá. Então, assim, talvez a gente veja isso com o Giancarlo Esposito. E aí o Giancarlo Esposito escape e ele apareça novamente em alguma outra série, como ele tá prevendo que vai aparecer, com o personagem dele estrelando ou sendo um vilão mais relevante nessa nova série. Porque se o Giancarlo preencher muito do filme como um vilão, aí eu acho que vai, não sei se vai apagar, mas vai conflitar com a presença do Hulk Vermelho e também do líder, que é o Tim Blake Nelson. Nossa, é verdade, tem um líder. Olha só essa galeria aí, hein? Então a gente tem Hulk Vermelho, talvez fazendo um papel aí que não seja necessariamente de vilão, mas de uma ameaça, né? Que tem que dar conta da ameaça. E aí lembrando que o Sam Wilson não tem o soro do super soldado, ele não vai ganhar o soro. Então ele precisa aí de uma armadura fodona. Olha aí a roupinha inicial do filme aí, nas primeiras imagens que foram mostradas do filme. Então aquele uniforme que apareceu lá em Falcão e Soldado Invernal, típico caso da Marvel que os caras, olha agora, roupa nova. E tipo, o cara não usa nunca mais. Não, foi pra figure. Eu não julgo, não. Já aconteceu com o uniforme do Homem-Aranha já também. Pô, o uniforme é legal, entendeu? Por que não vai usar? Você não vai usar, nem mostra. Mas... enfim, né? Mas, enfim, voltando aqui os vilões, tem o líder. Aí sim, vilão consagrado do universo do Hulk e tal. E temos a Sociedade da Serpente ainda por cima. Nossa, olha só. Verdade, eu tinha esquecido completamente da Sociedade da Serpente. Organização clássica de vilões aí do Capitão América. Essa sim, junto com a Hydra, a Sociedade da Serpente são os principais vilões. Você percebe que tem uma temática aí de caudas e tentáculos e de répteis. Anfíbios. Não sei se a Hydra é um anfíbio ou é um réptil, mas enfim. Temos aí cobras e hidras. No caso da Sociedade da Serpente, eles são venenosos e eles são traíras e tal, e eles se escamoteiam, então tem muito uma coisa, assim como a Hydra, deles se esconderem entre instituições. Por exemplo, nas histórias do Demolidor, ele descobre que a Sociedade da Serpente está tomando conta do Judiciário de Nova York. Então tem muito uma coisa ali de você falar, isso aqui é culpa da Sociedade da Serpente, porque eles são meio que uma sociedade secreta, mas uma galera paramilitar e também meio organizada. Tanto que a Rosa Salazar, olha só, aquela atriz que você deve lembrar pelo Alita, e ela fez também aquele O Vingança Sabor Cereja. Olha aí a Rosa Salazar, ela está no filme e ela vai interpretar a Cascavel. A Cascavel é uma integrante da Sociedade da Serpente. A Sociedade da Serpente tem esse nome, então seus integrantes levam nomes de espécies de serpente. A Cascavel é uma delas. É por isso que rola também uma confusão aí, que tem 2 Diamondbacks no universo da Marvel, né? Você tem o Diamondback, que foi vivido pelo Mahershala Ali, se eu não me engano, eu não lembro quem que era o personagem, na série do Luke Cage, que era o Diamondback, que era o líder ali, né? Tipo, o chefão das boates de Nova York. Era um pouquinho de algodão, né? Não, o Cottonmouth era o Mahershala, isso. Era o Mahershala. E o Diamondback era o outro, né? O cara que ele derrota antes. Mas enfim, são os caras ali do universo do Luke Cage. E tem outro Diamondback, que é justamente a Cascavel que aparece aí nessas imagens. Você comentou sobre Ossos Cruzados, que ele aparece lá no... Eu falei quebra-ossos. Quebra-ossos, Ossos Cruzados, dá na mesma. Ele aparece lá, o grande Frank Grillo aparece nos outros filmes do MCU e tal. A relação, tem uma história relacionada com ele também, com a Cascavel, porque ela fazia parte de uma gangue juvenil na origem dela, e aí ela é meio cooptada por uma galera de vilões e tal, ele meio que vira uma figura paterna ali e ele violenta ela nos quadrinhos. Nossa. Quadrinhos é foda, né? Mulher, tipo, acaba sendo sujeitada a um monte de coisa aí, enfim, aí vamos ter que reclamar aí com a galera que escreve. Mas enfim, aconteceu isso também com a Cascavel, então tem pelo menos na origem dela uma coisa assim associada. Ela vira mocinha, uma hora, você viu na foto aí que ela aparece ao lado do Capitão América, todo mundo sorrindo, porque nas histórias... Ela era vilã e tal, mas ela é meio tipo vilã de uma facção da Sociedade da Serpente que tá meio que defendendo um cara que tá sendo traído por todo mundo. Então ela chega uma hora, ela pede ajuda do Capitão América pra não acabar provocando uma puta guerra entre todo mundo. Ela fala, Capitão, me ajuda aqui, a gente precisa defender esse cara aqui porque tá rolando um golpe interno dentro da Sociedade da Serpente. Aí chega uma hora que ela meio se bandeia pro lado dos mocinhos. O lance da Cascavel é que ela tipo, atira dardos em forma de diamante. É isso. Não é muita coisa, entendeu? Ela foi criada nos anos 80 também para engrossar o grupo de vilões. Você precisava de um monte de serpentes aí para fazer a Sociedade da Serpente, que afinal é uma sociedade. Então, por conta disso, precisa de um monte de vilão. E criaram aí, ela nos anos 80 sem pensar muito, entendeu? É isso. Atira dardos. Pronto. Será que as assassinas lá do Kill Bill são da Sociedade da Serpente?
Tem a Mamba Negra. A Mamba Negra, lógico. Olha só, a Viper. A Viper ia ser massa. Mas eu tava pensando aqui também no líder, coitado, que tava esquecido desde o Hulk de 2008. Pois é. O líder, ele vai ser interpretado novamente pelo Tim Blake Nelson e ele aparece no Hulk de 2008, o incrível Hulk interpretado lá pelo Edward Norton, que é o Bruce Banner, né? E depois ele vaza por diferenças criativas, que é o clássico de Hollywood da pessoa ir de novos desafios porque não bateu o santo ali. E aí o líder, ele tava ajudando o Bruce Banner a tentar tirar o Hulk lá na experiência gama dele, só que obviamente dá errado, o Abominável chega, quebra tudo e o líder cai e uma gotinha de radiação gama líquida cai numa machucado aberto na cabeça dele. Exatamente, cai no machucado aberto da cabeça dele. E aí incha a testa dele e... Primeiro ele ganha uma cachumba na testa, aí começa a pulsar assim, parece um chestbuster do Alien. Nossa, sim. E aí de repente ele entra numa viagem de ácido, que ele fala assim... Aí ele fala gostoso, sei lá, não lembro se ele fala gostoso. Ele dá um sorrisinho. Ele dá um sorrisinho. E ele some. E some. Ele nunca mais apareceu no MCU. Esqueceram o líder, deixaram na geladeira e agora vão trazer pra Capitão América 4. Por quê? Não faço ideia. Eu acho que tem... Assim, pra o líder aparecer sendo um vilão do Hulk, obviamente tem alguma conexão direta com o Hulk vermelho. Então imagina, chutando aqui, o Harrison Ford, presidente Ross, quer enfrentar o Hulk ou acha que ter a super força pode ser o que ele precisa para comandar o país, comandar o mundo, o que seja, e o líder é o responsável talvez por fazer experiência com o Ross e transformá-lo no Hulk vermelho. Olha só que beleza. Ao mesmo tempo, Sam Wilson, que não tem superpoderes, o superpoder dele é patriotismo. A boa vontade, o patriotismo. Boa vontade e patriotismo. A bandeira, a força da bandeira, entendeu? E o American Way. O American Way vai vencer porque ele tem força de vontade, ele não tem superpoderes, ele não toma drogas. Winners don't use drugs. Não use o suco. Não use o suco. João, não use o suco. E aí o que acontece é... A gente já radiografou o filme aqui, telegrafou já. Você tem uma galera aí que usa o suco, isso... dá errado, dá ruim. E você tem o Sam Wilson que não tem superpoderes e mesmo assim ele vence no final. Então acho que é isso. O Kevin Feige tinha dado uma entrevista, ele falou, olha, esse filme não tem aliens, não tem viagem no tempo, não tem invasão alienígena, não tem nada disso. É mais um filme político grounded, né? Com o pé no chão. Agora, deve ser um pé no chão com as licenças da Marvel aí, né? Sim. Tipo, substâncias e materiais, enfim. Super força, pé no chão com super força, né? Voo aí não é tão pé no chão. Não tá pé no chão. Facas é pé no chão. Facas é pé no chão e eu quero ver o Hulk vermelho detonando a Casa Branca. Eu acho que ia ser muito bom. Não, tem que ter, né? Se você tem o presidente Ross e o bicho é o Hulk vermelho, ele tem que detonar a Casa Branca de alguma forma. Isso pra ser melhor, só se o Hulk vermelho tivesse o cabelo do Donald Trump. Nossa! Isso seria... mágico. I'm gonna build the wall. Essa foi minha péssima imitação do Donald Trump. O Hulk vermelho... Olha aquele Ok, é isso. Com essa imitação péssima do Trump, a gente quer saber de você, das suas expectativas para Capitão América 4 Brave New World, que novamente não é a música da Peach. O filme deve abrir a porteira também para os Thunderbolts, que teoricamente tem aí o apelido, né, do General Ross, do presidente Ross, que é o Thunderbolt Ross. Então as expectativas são as maiores para essa nova história Marvel e você vai acompanhar tudo aqui com a gente no Omelete.